você encontra. Então, o que foi a ideia lá no começo, né? Eu entrei na clínica para agregar. A pessoa vai lá para fazer um exame, para fazer um tratamento de canal, para fazer uma faceta. Mas aí a gente olha, puxa, como que essa pessoa pode melhorar, né? O Djalma, ele já sempre fala pra gente muito dessa visão integrativa, de não tratar apenas uma coisa só um detalhezinho. Então a gente tem a visão de trabalhar o todo. Eu trabalho com a parte da estética. Então a gente acabou unindo o nosso trabalho, né? Eu posso contribuir com os pacientes da clínica para entregar isso a mais. Esse a mais que às vezes o paciente nem espera. A pessoa vai lá para fazer um tratamento de canal e ela acaba vendo que ela tem outras coisas a se resolver, que olha, não é o tratamento de canal, talvez a gente tenha que mudar alguma coisa aqui no sorriso, tem que fazer um ajustezinho aqui, e olha só o teu rosto, como é que a gente pode melhorar, e aí a gente vai dando esses toquezinhos para entregar um resultado de fato que surpreenda, né? A nossa ideia é entregar um tratamento completo. Eu já estou nessa lida aí já há quase 15 anos. Comecei trabalhando com estética, com cosmetologia e depois migrei para biomedicina e hoje estou contribuindo aí na clínica. É isso aí. Agora, dentro do teu trabalho, qual é a maior demanda? Evidentemente que falar de biomedicina e de estética você tem no corpo humano e principalmente na face, né? Uhum. Na face, várias modificações, enfim, para melhor. Qual é a maior demanda hoje? O que se procura mais? Para eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o público que procura. Sim. O principal cliente hoje é aquela pessoa que já passou dos 35 anos. Não que eu não atenda todo mundo. Eu tenho clientes que já fazem procedimentos com 17, com 18 anos. Então tem um perfil. Tem um perfil. Mas o público que mais procura são as pessoas que ainda são jovens, 30, 40 anos, mas que elas sentem que às vezes o rosto já não reflete aquilo que elas querem sentir. Então, eu vou pegar um exemplo. O Dr. Djalma é um homem jovem, mas se a gente parar de cuidar do rosto, às vezes ele vai ficar com uma aparência de cansado que não reflete ele. Então, hoje a minha demanda maior é devolver a autoestima. Não tem tanto a ver com um procedimento. O procedimento é a ferramenta que a gente utiliza para isso. Então, hoje a demanda é pessoa, depois dos 30, 35 anos, o rosto vai caindo, vai aparecendo uma gordurinha aqui embaixo, as rugas vão ficando marcadas, porque quando a gente é jovem, a ruga ela não existe. Tu faz um movimento, ela some, a pele é elástica. Depois de um tempo, a ruga vai ficando marcada. Então, isso vai dando uma aparência de mais idade. A gente vai ficando com uma cara de cansado. Então, hoje, a minha ideia, a demanda maior é devolver a jovialidade para o rosto da pessoa. E aí, assim, eu não posso falar de um procedimento específico, porque todo mundo é diferente. Então, cada pessoa tem a sua necessidade. Para algumas pessoas, é mais o tratamento de pele, a gente não entra na harmonização. Outras pessoas, sim, a gente vai devolver alguns pontos de volume. Vou dar um exemplo bem simples, tá? A maioria das pessoas, essa regiãozinha abaixo dos olhos, a bochechinha, a gente vai perdendo essa gordura com o tempo. Então isso aqui vai afundando e depois de um tempo a gente fica com um buraco aqui. E isso dá essa aparência de cansaço. Na harmonização, que é diferente de preencher, a gente vai lá e devolve esse pontinho de sustentação. Aí tu olha para uma pessoa que, como a gente já teve vários clientes, tem 60 anos, tem 50 anos, e você não deduz essa idade para eles de maneira natural. Então, cada pessoa é uma necessidade diferente. Hoje, a nossa ideia é usar as ferramentas aí para rejuvenescer. E aí, tem clientes que é a pele, tem clientes que é pontos de sustentação. Então, hoje a gente varia bastante. Agora, as mulheres têm buscado muito preenchimento labial. Isso talvez seja o procedimento... Agora, respondendo... Pensei bem agora nessa pergunta. Talvez seja o procedimento que eu mais tenho feito. É preenchimento labial. Principalmente mulheres. Não que homens também não façam. Hoje lá na clínica, eu sempre falo pro Felipe, o nosso grande cuidado, né, até com o nome da clínica, é não desarmonizar, né? Porque hoje, como os dentes tiveram um período aí de fazer os dentes muito brancos, né? Parece um azulejo que a pessoa põe na boca, né? E acha que tá bonito, né? Totalmente desconforme da natureza, da naturalidade, né?
harmonização que, no meu ver, muitas vezes é uma agressão. A pessoa, ela começa a fazer, é que nem uma pessoa que faz a tatuagem. Ela faz uma, ela faz duas, quando vê, a pessoa fez o corpo inteiro, só ficou o olho para fora, né? Tudo é gosto. Mas assim, na minha opinião, como profissional e como homem aqui, como cidadão, eu falo assim, a pessoa ela tem que estar mais natural, né? Eu faço um botox, faço. Mas se eu não falar que eu faço, ninguém vai saber que eu faço. Inclusive, entende? Essa é a ideia. A ideia não é fazer uma cirurgia plástica, não é tu ficar com um lábio de 2 dedos, né? Não é tu ficar esticado parecendo um boneco de porcelana, né? De cera. Então, assim, as pessoas, aí que tá um nível de conscientização daquela pessoa e aonde ela está fazendo. Porque a nossa preocupação é o quê? É levar essa pessoa para um nível de consciência dela mesma. Mas é importante você ter alguém que chegue para você e diz, isso, que tenha, vou usar uma expressão aqui, seja sutil e dizer, o que fizesse que tu mudou? É que não seja algo agressivo, né? Sim, que sim. a pessoa não veja assim, agressividade na mudança. A gente faz lá, assim, lá na clínica, eu mas sou sutileza. bem... E assim, eu preto no branco, eu falo mesmo. Eu falo assim, às vezes as pessoas... mas eu quero fazer. Não vamos fazer. Já deu, o teu limite já deu, já tá bom. A pessoa vai em outro lugar, faz e volta deformada. A pessoa, né? Aquele negócio a assim. pessoa volta deformada. A gente já teve esse trabalho da pessoa querer tanto fazer mais e a gente ter mais trabalho para convencer essa pessoa de que não precisa do que eu querer vender, porque tem gente que só quer vender. Mas a quem você acredita isso? Porque eu vou pegar um caso que ele é muito emblemático, quando eu comento sobre esse assunto, eu falo sobre o caso daquela cantora Rosana. Lembra da cantora Rosana? Que era tão bonita e depois, na minha opinião, ela ficou com o rosto completamente deformado. E como é que é esse trabalho de convencimento? A pessoa pega, por exemplo, preenchimento labial, para não ficar com aquele bocão, né? Ou para não ficar todo esticado, enfim, porque eu imagino que depois, para você fazer o serviço de tentar voltar para a naturalidade, digamos assim, é complicado. É complicado. Exato. Eu vou pegar... Eu acho que isso tem muito a ver com um profissional, tá? Porque depende do que eu quero fazer. O que é a minha proposta? A pessoa vem, eu não quero tirar a tua personalidade, eu não quero mudar a tua identidade. Tem gente que quer isso. Eu não trabalho assim. Qual que é a minha ideia? Eu vou usar os recursos que eu tenho para devolver aquilo que tu perdeu ou para dar pequenos destaques aonde você precisa. Eu vou dar o exemplo do preenchimento labial. Tem pessoas que, de fato, como eu, têm um lábio bem fino, tá? E tem mulheres que têm um lábio muito fino, às vezes assimétrico, tem um lado que é um pouquinho maior que o outro. Então, eu, enquanto profissional, eu tenho que olhar para o rosto dela e avaliar, puxa, você pode ganhar um pouco de volume e nós vamos corrigir essa assimetria. Essa é a minha visão. Tem profissionais, bem como tem clientes que não. Eles vêm com a visão de que eu quero ficar grande, eu quero que a minha boca chegue antes de mim. Esse tipo de trabalho eu não faço. Inclusive, faz 2 semanas eu dispensei, não é que eu dispensei, eu acabei indicando 2 clientes para outro profissional, porque veio um rapaz e ele queria ficar com a mandíbula quadradona. Vocês já viram isso na internet, obviamente, em algumas pessoas na rua. Ele queria ficar com aquilo super marcado. Falei, olha, eu não acho isso bonito. Eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho, eu não faço. Mas eu posso te indicar quem faça. Eu não faço. A minha ideia é devolver contorno, é fazer algo... é diferente ser preenchedor e ser um harmonizador. O harmonizador busca harmonia. Qualquer cliente que vocês pesquisarem da clínica que fez a harmonização com a gente, vocês não vão perceber que essa pessoa fez, a não ser que vocês vejam um retrato de antes e um depois. Vocês vão encontrar essa pessoa e vão achar que ela é naturalmente daquele jeito. Essa é o que eu busco num processo de harmonização. Até porque se você... Ficar sutil. E tanto se você tratar de alguém que você faz esse procedimento que você não acha como profissional que é interessante e a pessoa quer, depois ela vai se comunicar com alguém. Quem é que fez? E alguém pode achar bizarro aquilo. Quem é que fez? Doutor Felipe. Eu tenho uma visão. Se tu chegar num profissional e ele tem cara de um boneco de Olinda, é assim que tu vai sair de lá. Exatamente. Porque talvez seja o padrão de estética dessa pessoa.
Vocês já viram, por exemplo, tem gente que quando vai fazer um alongamento de unha, eu acho bonita a mulher ter uma unhazinha um pouquinho grande. Mas tem gente que quer mostrar que fez o alongamento, então ela acaba exagerando. E é uma coisa que chama a atenção de um jeito ruim. Porque se entra uma pessoa aqui com uma harmonização que ela fica torta, ninguém vai falar para essa pessoa, nossa, como você tá estranha, você tá feia. Mas todo mundo vai pensar a mesma coisa. No olhar a gente vai conversar e vai dizer... Só eu. Ai... Só eu. Né? Então, assim, ó, para vocês verem, a gente tem hoje, dentro dos profissionais aqui de Brusque, a gente tem hoje muitos homens fazendo. E homens 40 a mais. Senhores aí, empresários, né? Pessoas que, tipo assim, ó, e até nem gostam muito de postar aquela coisa, né? Vai para aquela resenha do futebol, né? Vai para aquela bote. Se o senhor me permite até, é porque tem muito... A maioria dos nossos clientes, eles não querem que os outros saibam que ele fez. Então, por isso a questão da sutileza. Isso, tem que ser algo... Isso. Então, assim, ó, ele já tá olhando o autocuidado, ele se sente bem fazendo o autocuidado, ele consegue ver a progressão dele, né? De jovialidade, né? De autoestima. Mas eu não preciso falar que eu tô fazendo botox. Eu não preciso falar que eu tô na academia. Eu não preciso botar um outdoor, entendesse? Não, eu tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo porque eu me sinto bem. Que eu olho no espelho e eu falo assim, pô, eu tô gostando do que eu tô vendo. É isso. Entendesse? Em vez de eu estar indo pra baixo, porque a gente sempre tá indo pra algum lugar. Autoestima, né? Autoestima. Ele tá vendo que ele tá indo pra cima. Ele tá indo. Pô, pensa, o cara a gente faz ali 70, né? A gente tem paciente de 75, 70 anos, entendesse? Que faz os procedimentos e ele é um paciente que vem, né? Faz limpeza de pele, tira cravo, faz microagulhamento, faz o peeling, faz o botox. Então, assim, são vários os procedimentos que vão trabalhar o quê? Na nutrição celular, vão trabalhar na musculatura, vão trabalhar devolvendo o brilho da pele, né, Felipe? São vários fatores do que tu parar, às vezes, não tô falando do cirurgião plástico. Mal, mas eu tô falando assim, às vezes tu vai parar no cirurgião plástico, que daí vai ficar aquela coisa bem artificial. Tu mudou, tu saiu de hoje tu era assim e amanhã tu é tipo assim, não tem como, entendeu? Se a pessoa, ela virou outra pessoa. Olha só que interessante. Aí, essa ideia de fazer as mudanças que sejam pouco perceptíveis, esse cliente, que eu sei quem que ele tá falando, ele botou uns detalhezinhos aí que eu peguei. Ele chegou na empresa e o pessoal falou, meu Deus, o que o senhor fez? O senhor tá bem? Ele, não, eu tô usando o creme da minha esposa. Opa! O iPhone. E aí ele falou assim, não, eu tô usando um creme da minha esposa. Desculpa, foi o creme. Para não dizer que fez a harmonização. E as meninas... depois o senhor passa o nome dele pra mim. Porque elas acreditaram mesmo. O creme é o Dr. Felipe. O cara fez botox, deu uma linha de mandíbula, ele ficou com o rosto mais masculino. Sim. E outro detalhe, olha a diferença que é. A mulher dele fazia os procedimentos estéticos, as filhas fazem e ele não. Ele sempre ficava para depois, porque ele estava preocupado em ganhar dinheiro, em trabalhar. Sim. Hoje, ele tá saindo para fazer compras de roupa com a esposa, ele tá com mais vontade de passear, ele quer sair mais para comer, porque ele voltou a se gostar nos seus 70 anos e ele tá natural. Os amigos estão falando que ele tá melhor e de fato muda. A frase que eu mais escuto quando uma pessoa, tanto quando ela faz os dentes, quando ela faz a harmonização também eu deveria ter feito antes. Eu sempre escuto isso é quase um mantra. A pessoa faz, ela se olha no espelho e diz, eu deveria ter feito antes. Deixa eu pedir um intervalinho, 8h24, depois a gente volta aqui com a conversa, tá interessante, ó. Tá indo e eu acho que só um programa não vai bastar. Doutor Felipe, não que os demais que você trouxe aqui não tenham sido importantes, viu, Djalma? Mas todos Felipe, grandes profissionais, né? Quando fala em beleza, quando fala em algo... Isso chama atenção. Filtrozinho do Instagram, não, é vida real, né? Vida real. E olha só, às vezes a gente fica se cobrando, dizendo, nossa, como eu queria ter a sorte do fulano ali que nasceu com aquela genética boa. A genética tá lá no meu consultório. É verdade. Fulaninho vai lá me visitar. Quanto mais o fulaninho vai me visitar, hoje, mais com a ciência e tecnologia, né? Mas uma coisa que chamou atenção aqui, Valdomiro e Rodrigo Santos, é o fato do Dr. Felipe ter colocado algo que é muito, do meu ponto de vista, o profissional que trabalha em qualquer área da saúde,
e da estética, da beleza, tem que ser, o doutor Djalma já disse, tem que ser realista, chegar para a pessoa e dizer, olha, amigo, isso não vai ficar legal em você. Tentando demover a pessoa de determinado projeto que tem que não, né? E mesmo que vai perder o cliente. Né? Mesmo que vai perder o cliente e chegar e falar a natureza do procedimento, porque você trabalhou para isso, você foi para a faculdade, você estudou para isso aí, né? Eu aprendi com meu pai que eu tenho que pensar a longo prazo enquanto a minha credibilidade. Sim. Então eu não consigo pensar, vai contra os meus valores eu pensar assim, eu vou tentar extrair o máximo dessa pessoa. Eu não consigo pensar assim, porque eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos. E ela é o tipo, os meus clientes antigos, principalmente, são aqueles que se eu falar, fulana, usa isso aqui. Ela nem me pergunta o porquê. Ela vai usar, porque ela confia já no meu trabalho. Porque eu construí isso ao ponto de eu poder dizer, não, isso aqui tu não precisa fazer. Isso aqui vai ficar demais para ti. Mas é porque eu estou pensando no longo prazo. Situação ruim, imagina que saia da harmonização, pense em qualquer outra coisa. Vou fazer esse investimento aqui, vou comprar essa roupa. A gente quer ter um amigo que tenha uma percepção melhor de moda que diga, essa roupa não vai cair bem em ti. Essa cor não vai cair bem com a tua pele. É muito melhor do que tu comprar aquela roupa, usar, tu ver que todo mundo tá te olhando e um dia depois tu descobrir que eles estavam te olhando porque tá feio. Aí a gente se sente culpado, aí a gente não quer fazer mais nada. Então eu, como profissional, eu tenho a obrigação por isso. Quando a pessoa está contratando o nosso serviço, ela não está contratando apenas um profissional para mexer nela. Ela quer se sentir melhor. Ninguém procura um harmonizador, um profissional de beleza, simplesmente para fazer um procedimento aleatório. Eu quero, puxa, que vontade que eu acordei hoje, tomar um café e tomar um botox no rosto. Ninguém levanta assim. A pessoa, ela levanta, ela se olha no espelho, ela diz, eu quero me sentir melhor. Parece que eu tô me sentindo para baixo, tô envelhecendo, tô me sentindo meio mal. E aí a estética, a gente, com esses recursos, a ideia é devolver essa vontade da pessoa se gostar. Se olhar no espelho, se sentir mais disposto. Não é bom tu chegar num lugar e tá bem arrumado, tá cheiroso, né? Coisa ruim tu chegar num lugar e a pessoa tá com cheiro ruim. Então, às vezes não é só o cheiro ruim, às vezes é a aparência, às vezes é a forma como tu tá para baixo. E uma pessoa triste, ela meio que contamina o ambiente. Se chegar uma pessoa ali meio para baixo, ela deixa todo mundo triste também. E se chega uma pessoa que tá se sentindo bem, disposta, que ela tá com energia. Exemplo, eu chego na clínica, o Djalma, eu sempre falo isso, o Djalma, ele bota todo mundo para cima. Às vezes a gente chega na clínica, tá meio cansado, meu Deus, fui dormir tarde, acordei cedo. Cara, ele dá um choque de ânimo na gente. Vamos! Contamina o ambiente. Sabe que tem dias assim que eu chego 10 horas da manhã, vou lá tomar um café no Djalma. Tem lá café, chocolate, tem tudo lá. E não paga nada. Toma, vai embora. Não, e assim, ó, E eu chego lá, esse rapaz já chega com um sorriso, com um abraço, com uma energia. Já recepcionando na porta, né? Por isso que eu tenho tudo de vidro. Eu já sei quando o paciente vem lá da Zen. Eu já vejo, olho pra barriga dele, está muito inchada, eu já sei o que oferecer, né? Cara, é coisa de doido, você tem razão, Valdomiro. Mas você sabe que esse negócio às vezes a gente quer algo que não é o apropriado. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho as taturanas na testa, já fui elogiado aqui por você lembra? Ele achou que estava me xingando dizendo que eu tinha taturana na testa. Eu tenho. Ele me chamou de quê? Velho babão? Um velho babão e o cara que tem taturana na testa. O cara me xingou por causa de política e coisa. Chamou de velho babão. O velho babão e o taturana. Taturana na testa. Mas eu queria ficar, doutor, com a sobrancelha igual do meu filho. Muito bem desenhada, tal, e eu fui no profissional. Aí cheguei lá, o profissional me deu uma aula. Ela me disse duas coisas. Primeiro, não vai ficar bem do jeito que tu quer, porque não vai ficar. E outro, eu vou dizer uma coisa que eu não quero que tu te ofenda. O teu rosto tem muitas marcas. Então o ideal seria fazer uma harmonização, aí pensar depois que não vai ficar. Num primeiro momento, eu fiquei pé da vida. Depois, não é que ela tinha razão. Eu não fiz, evidentemente. E ela tem razão, porque eu tenho realmente muitas marcas, tem o bigode chinês. Não é a marca, é chamado de taturana, é isso? Não, mas o bacana disso é que ela me explicou, olha, não vai, se tu quiser eu faço, mas não vai ficar bom pra ti. Então isso eu penso que o profissional é boa a visão dela, porque a tua sobrancelha é proporcional ao teu rosto mesmo. Exatamente. Ela é grossa, é bonita, tu tem traços fortes. E ela disse que você vai perder a tua identidade, né? Mas doutor, o público que procura é um público, o senhor citou exemplos aqui de algumas pessoas 40 a mais, por exemplo.
não tem idade ou é um público já com a idade não, mais... Não tem idade. É que assim, entre 35 e 50 anos é mais da metade. Tá? É quando começam a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento, o rosto começa a ter umas marcas mais profundas e aí necessita uma intervenção profissional, de fato, para a gente ter uma melhora significativa. Antes disso, às vezes com um hidratantezinho, protetor solar e um creme, tu já tem um resultado bom. Mas com 14, com 15 anos, eu já tenho clientes que a gente vai fazer procedimentos que sejam compatíveis com essa idade, né? Tratamentos para acne, uma limpeza de pele, e a partir ali de 18, 19 anos, muitas pessoas, aí a maior parte mulheres, já vão fazendo o que a gente chama de botox preventivo, que é para desde... A pessoa começa a fazer botox com 18, 19 anos, ela chega nos 35 com o rosto lisinho. Essa eu nem sabia. Eu pensei que era de 30 para cima. Não, e tu vai alinhando o rosto, porque é o seguinte, tu vai fazendo botox desde novo e tu consegue ir mudando a anatomia facial. Isso é para que ela fique mais... Indicado? Eu vou dizer o seguinte, você com 18 anos, né? Digamos assim, com uma pele de 18 anos, a indicado talvez não seja a palavra certa, mas ainda com 18 anos, enfim, sem os sinais da idade, você já fazia alguma intercorrência assim nova? Sim, sim. Porque o botox ele não vai te gerar uma intercorrência, a não ser que a pessoa não saiba o que está fazendo. Ok. Tá? Mas assim. Claro, sem os exageros também, né? Sem exagero. Tá? Vamos tocar a conversa para frente assim, salvo esses exageros que existem sempre. A pessoa com 18 anos, ela tem a pele muito elástica. Então, para que a gente faz o botox? A gente relaxa o músculo para evitar que tenha, por exemplo, movimento aqui da testa, do frontal muito acentuado. Tal de sinais de expressão, é isso? E isso. O que acontece? Quando tu tem 18 anos, tu enruga a testa e solta e aquela ruga some. Porque a tua pele é elástica. Só que depois dos 28, 30 anos, tu não produz mais elastina, que é o que deixa a pele elástica. Então, ela vai amassando e vai ficando a marca. Se tu desde novo começa a relaxar esse músculo com o uso da toxina, esse músculo, desde novo, ele não vai fazer essa tração. Quando tu chega com 30 anos, tu não tem aquela ruga. Porque o músculo, ele não é igual amassar uma roupa. Se tu vai dobrando a roupa sempre, ela vai ficando aquele vinco. A pele funciona do mesmo jeito. Então, quanto antes tu começa os cuidados com a pele, o risco dela envelhecer, de aparecer esses sinais, é menor. Óbvio que dá de tratar depois. Eu vou, não querendo apontar para ninguém. Tu tem as linhas de expressão na tua testa. Elas já estão marcadas. Se eu fizer botox em ti hoje, elas vão aliviar e vai minimizar essa expressão que tu tem. Mas ela não vai sumir. Para ela minimizar muito, eu vou ter que usar outros recursos para estimular colágeno, para fazer a pele ficar mais firme, mais viçosa, para daí ela minimizar. Só que se lá nos teus 24 anos tu tivesse iniciado o uso da toxina, por exemplo, lá atrás, hoje, sem fazer toxina, tua pele seria lisinha. Talvez hoje tu tem quantos anos hoje? 50? 63. Tu tem 63? Estás bem para 63 anos. Mas talvez hoje, com 63, tu nem faria mais toxina, porque não teria aquele movimento. Então a gente estaria fazendo outros processos e, obviamente, estaria melhor. Hoje tem essa marquinha porque lá atrás não teve esse cuidado. Então, sim, é válido a pessoa nova começar os cuidados com a pele. Obviamente que quanto antes, menor o investimento e maior o benefício. Tá? Então, sim, eu tenho clientes ali com 18, com 20 anos que já fazem toxina. Inclusive, eu atendi uma cliente, eu atendi a mãe dela e a avó, e veio a neta junto. E ela já tinha feito lábio, já tava... Sabe aquele lábio grande que grande, assim, que chega a ficar estranho? E ela veio e ela queria colocar mais um pouco. Eu falei, não, né? Deixa como é que tá, deixa esse produto sair. E se tu botar mais, o teu lábio vai expandir. Então, lá com 40 anos, tu vai estar com a boca murcha, flácida. Então, cuidado antes, mas um cuidado moderado, e uma equilibrado. das coisas interessantes da harmonização, né, é que passado tempo, o corpo absorve aquilo, seja o preenchedor, seja o botox, seja a toxina, né? Então, assim, depois de um tempo, há uma reversão natural, né? Então, a gente sempre... Quanto tempo? Depende. A toxina, vou fazer uma listinha rápida. A toxina dura entre 3 meses e meio e 4 meses e meio.
universalmente, tá? Salvo muitas pequenas exceções. Preenchedores duram entre 8 meses e 2 anos e meio. É porque existem vários produtos para várias partes do corpo. Um produto que tu usa no lábio vai durar entre 8 e 12 meses. Um produto que tu usa para simular um osso, uma mandíbula, 1 ano e meio a 2 anos e meio. Então, varia, mas a gente sempre usa esses produtos que o corpo consegue trabalhar com ele. Não sei se vocês viram, essa semana o Conselho de Medicina proibiu o uso estético de PMMA. Graças a Deus que proibiu, tá? Eu sempre fui um crítico do PMMA para fim estético. Ele é um produto que ele é usado para cirurgia reparadora. Uma mulher que faleceu, né? Por conta de consequência, né? Várias até, tá? E assim, fora as que não faleceram, o tanto de gente que teve complicações com isso é absurdo. Porque é um tipo de preenchedor que o teu corpo não consegue absorver. E ele é tóxico, ele causa problema renal, causa problema hepático, vascular. Então ele tem uma série de complicações. É um tipo de preenchedor que tu botou uma vez no corpo, ali vai ficar para sempre. Esse tipo de material, esse tipo de coisas, eu sempre fui contra o uso, tá? A gente não usa nada. Eu vi a reportagem até dizendo que a Anvisa e médicos dizendo que em alguns procedimentos, até em consequência de cirurgias ou de, enfim, ele poderia ser usado, mas ele continua liberado. Mas agora ele está restrito a cirurgias reparadoras feitas por profissionais muito qualificados e em centros especializados. O nosso tempo aqui é o nosso adversário, infelizmente, né? Porque a conversa está muito interessante. Mas eu queria rapidamente fazer um pedido aí para o doutor, porque eu vi aqui que mandaram mensagem a respeito de... Pode voltar até numa outra para a gente falar sobre isso. Claro. Em relação a adolescentes, meninos ou meninas que possuem muito acne, muita espinha. E aí dizendo aqui, a pessoa dizendo que tem um caso de uma sobrinha que não saía de casa e tinha dificuldade de relacionamento porque tinha vergonha das espinhas na testa. E mesmo passando creme, coisa não resolvia. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, se é possível fazer um tratamento, se existe uma garantia de que isso pode terminar. Adolescentes e acne é muito comum, tá? Por conta principalmente da função hormonal e mais às vezes está ligado à questão de higiene também, tá? Não quer dizer que a pessoa não tem higiene, mas ela precisa de um melhor hábito. Certo. Para casos leves e moderados, o profissional biomédico ou esteticista, ele consegue resolver esse caso. Para casos graves, médio para graves, aí tem que ser um profissional dermatologista. O que é um caso grave? Um caso grave é aquela acne que ela já causa dor, é uma inflamação que ela é exagerada, sabe? Quando a pessoa tem aquela acne pústula que fica aparecendo. Que já estoura sozinha. Tem gente que tem tanta acne que é amarelo e ela chega a estourar e sai sangue sozinha. Conheço gente que passou por que isso. tem dor. Esse tipo de caso é um caso que precisa de um acompanhamento com dermatologista para fazer o uso de medicação. Daí tu entra com uma medicação, isotretinoína, né? Exato. Assim, tem oral, vários... tem o Rocutan que é super famoso, mas precisa de acompanhamento médico. Agora algo mais leve, aí a gente tudo trabalha. com prescrição Casos médica mesmo, né? Muita gente tem acne por conta do uso de maquiagem, mulheres, homens porque tem a pele muito mais oleosa e não aprendem a fazer uma limpeza correta, e também tem o pessoal que limpa demais. Tem muitos casos de acne que eu já resolvi no consultório só tirando os produtos que a pessoa está usando. Eu sofri muito de acne depois dos meus 20 anos, eu tive que passar um tratamento, tinha que fazer a limpeza de pele com um produto à base de álcool, e é engraçado que você passava o algodão e você tirava... Ficava preta às vezes, né? Que é por causa do dia a dia, pó, poluição. Sim. Juntava que tinha pele muito oleosa. E eu tive colegas que tiveram casos muito extremos mesmo, assim, que aí tem que ser dermatologista mesmo. O Rocutan, como você falou. Exato. É sempre um conjunto, né? Não existe uma causa só, mas nos casos leves e moderados que nós conseguimos trabalhar, é limpeza de pele, aprender a usar um skincare correto, que é básico. Muitas vezes trocar alimentação, porque tem gente que a alimentação, né? Tanto é que lá na clínica a gente também tem esse acompanhamento nutricional, né? Então é um conjunto de ações para conseguir o resultado satisfatório, né? Então assim, é o profissional lá na ponta, lá na estética, mas tem a nutrição disso, né? Isso. Os hormônios, todas as partes dos nutrientes que a pele necessita, né? Então assim, uma boa nutrição acompanhada é de fundamental importância para uma pele bem nutrida, porque a pele é o nosso maior órgão. Eu não vou mentir, para mim o profissional de saúde de maior competência e maior importância que nós temos hoje é o nutricionista. A gente é o que a gente come.
Se você se alimentar bem, tudo vai correr bem. Aí os outros profissionais, nós vamos fazer a segunda parte. Muito bem, quero agradecer aqui ao doutor Djalma. Olha como o tempo passou